Maravilha, Jesus. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Mais uma vez a palavra do Senhor está sendo semeada, meus amados. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às igrejas. A igreja é você, o Espírito é a palavra. Eu saúdo a todos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O qual é a única paz que eu posso oferecer para vocês. Porque o próprio Jesus nos dá essa garantia. A paz que eu dou, o mundo não dá. Então, se você busca paz fora de Cristo, fora da palavra, você está buscando a paz do mundo. E essa paz do mundo passa. Mas a paz que Cristo te dá, essa é eterna. Quero estar lendo para os amados uma mensagem que está no livro de João, capítulo 1, o qual é uma mensagem muito edificante. Toda a palavra de Deus, ela é apta para ensinar, redarguir, corrigir, instruir o homem de Deus em toda boa obra. Então, se você alimenta da palavra do Senhor Jesus, confia nele, com certeza você vai praticar obras boas e agradáveis a Deus. Porque a vontade de Deus é essa, que o homem se arrependa e chegue ao conhecimento da verdade para ser salvo. Está escrito, basta você alimentar da palavra de Deus. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Alimenta da palavra do Senhor, peça discernimento ao Espírito Santo, para que você venha ter uma vida espiritual. Porque a vida carnal, nessa terra, meu amado, não serve para nada. Por isso, está escrito aqui na palavra de Deus, que a palavra de Deus é vida. A carne para nada aproveita, mas as palavras que Jesus Cristo fala através da mensagem é espírito e vida, para você viver eternamente. Livro de João, capítulo 6, versículo 66. Alimente deste pão, porque no próprio João, capítulo 6, Jesus vai falar que ele é o pão que desceu do céu. Aquele que come deste pão tem vida eterna. E se você quer ter uma vida espiritual, amado, alimente da palavra do Senhor. Examine você mesmo, dentro da palavra, porque o apóstolo Paulo fala para nós examinar nós mesmos. Se você for conferir na Escritura, você vai achar a resposta. Porque quem te dá o discernimento é o Espírito Santo. Não é homem, não é teologia, não é sabedoria própria. Quer compreender a Escritura? Joelho no chão, clama ao Senhor, peça sabedoria e discernimento, para que você venha fazer as coisas que sejam agradáveis ao Senhor. E para fazer coisa agradável ao Senhor, tem que buscar a santificação. Está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Se você conferir lá, você vai ver o que é santificação. Então, essa é a vontade de Deus, que todo homem busque a tua santificação e se arrependa dos seus pecados. No livro de Marcos, capítulo 1, você vai ter uma resposta que o Senhor Jesus dá. No livro de Lucas, capítulo 5 também, que ele não veio, meus amados. Jesus Cristo não veio para os justos, nem para os sãos. Ele veio para os doentes e para os injustos. Mas o doente e o pecador tem que se arrepender, porque ele veio para os pecadores ao arrependimento. Não depende de você ou da sociedade. Para o homem o que é impossível, para Deus tudo é possível. Então, se você examinar a Escritura, você vai encontrar força, porque Ele é a rocha do verdadeiro servo do Senhor. Todos nós somos criatura e filhos. Somos criatura, mas filhos de Deus é só aquele que é nascido de novo. Então, por isso eu quero ler aqui o livro de João, capítulo 1, para que os amados compreendam que o que vai falar no teu coração não é o pregador, mas sim o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus ela é espiritual. Se você for para o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo ele vai falar que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque ele parece loucura, e porque o homem natural ele está nas trevas, mas aquele que está na luz, que é Cristo Jesus, é uma nova criatura. E aquele que se torna uma nova criatura, se torna criatura de Deus, caminhando para ser filhos do Senhor. Amém? Quero citar o livro de João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecente nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Igual eu estava citando, meus amados, o homem quando está nas trevas,
perdido no pecado, ele só tem um meio de enxergar e se arrepender quando ele clamar ao Senhor. E o Senhor, que é a luz do mundo, que está escrito no livro de João capítulo 12, manifesta na vida desta pessoa, ela passa a enxergar quem é ela. E aí o arrependimento vai transformando ela, porque o arrependimento leva até Cristo. Então, busque conhecer o Senhor verdadeiramente. E a verdade só está na palavra. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus Cristo, o único homem, é o único homem, amados, que não viu o pecado, não foi dominado pelo pecado. Então, todos os profetas, discípulos, todos os homens que foram transformados, teve pecado. E para isso eles se arrependeram, entregou a vida para Cristo e passou a ser uma nova criatura, nasceu de novo. Você vai ter uma resposta no livro de 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 15. João ele vai falar: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque no mundo há a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então o mundo te oferece isso. Mas se você tiver em Cristo Jesus, que é a palavra, você vai ver que as coisas deste mundo são lixo perante o poder de Deus. Você está no mundo, mas você não pode viver mais como o mundo te oferece. Por isso que a luta de um verdadeiro servo começa quando ele se torna nova criatura. Porque se ele praticava uma prostituiçãozinha, que é namoro, não pode praticar mais. Porque está escrito que os prostitutos vão para o inferno se não se converter. Aquele que trai a tua esposa, ou a esposa trai teu marido, é adultério. E a Bíblia cita também que os adultos não vão herdar o reino do céu. Então aqui está uma lista, meu amado. Está uma lista de conduta para você seguir. Se você quiser andar no erro, vai pagar um preço caríssimo. Então, busque o Senhor. Por isso que Jesus fala no livro de Marcos, capítulo 8, para você pegar a tua cruz e carregá-lo. Quando Jesus fala isso, é nós pegar a nossa cruz e abandonar o mundo. E o mundo é as concupiscências do pecado. E o pecado nos separa de Deus. Então, para você não ser separado de Deus, entrega a tua vida para Ele. E confia. E Ele vai te mostrando todos os dias, todos os segundos, o que você deve fazer. Então, se você quer andar no caminho do Senhor, você tem um manual que se chama Escritura. Porque Jesus ele vai falar no livro de João, capítulo 7, 38. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva, fluirão no teu ser. Então, você, meu amado, basta somente ir para a Escritura e confiar no poder divino de Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. O profeta Isaías vai estar falando lá em Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto de você. O Senhor não está longe de você. Você é que não quer enxergar por causa da contaminação do pecado. Então, se arrependa. Busque a face do Senhor, meus amados. João capítulo 1, versículo 8. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. João veio para testificar de Cristo. Veio para pregar o Evangelho e as pessoas se arrependerem. Quando Jesus viesse, eles iam compreender que Jesus era o que João estava falando. Ali estava a luz verdadeira, que alumiava a todo que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então Jesus veio para os deles, e os deles não receberam, porque eram aquelas pessoas que se achavam que era servo de Deus, examinava a Escritura, conhecia a Escritura, mas negou o autor da Escritura, o Salvador, que era Cristo. Então, se você, meu amado, conhece a Escritura, acha que é sabidão, se torna, meu amigo, louco para ser sábio. Porque a Escritura, ela não é interpretada por homem,
mas sim por Espírito Santo de Deus. Conhecer a Escritura, o maligno conhece muito bem e treme. Então você tem que conhecer a palavra e obedecer, viver ela. E para você viver ela, você tem que carregar uma cruz, abandonar os seus pecados todos os dias. O apóstolo João, ele vai falar lá em João capítulo 2, meus amados, 1 João 2. Filhinhos, se vos pecar, temos um advogado para perdoar os vossos pecados. Ele está falando de um pecado voluntário, meus amados, que você não deixa ir para o teu coração. Porque se você cometer um pecado e deixar ir para o teu coração, foi consumido. Isso é um perigo. Então, quando você vir no seu pensamento um pecado, peça ao Senhor Jesus para te libertar. Repreende em nome de Jesus, porque o maligno, ele lança seta. E se o crente, o filho de Deus, o servo de Deus, não tiver na palavra, que é a rocha, cai. Então Jesus fala no livro de Mateus 7, 24, que aquele que é edificado na rocha, que é a palavra, que é ele, pode vir o que for, não cai. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não obedece, é desobediente. É como um homem insensato que edificou a tua casa na areia. Veio os vendavais, as tempestades, que é as perseguições, as tribulações, que é as calúnias, e caiu. Por quê? Porque ele edificou a casa dele na teologia, na sabedoria própria. E para Deus isso não vale nada. Então busque conhecer o poder de Deus. E a palavra de Deus é o poder para a vida de todos aqueles que crêem nele. E Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 1, que ele não envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio em Jesus, como diz a Escritura. Pode chover milagre do jeito que quiser, pode chover sinais do jeito que quiser, porque Jesus me dá essa garantia para crer nele, como diz a Escritura. E aqui na palavra dele, Paulo vai citar que milagres e prodígios não é sinais de nada, porque os anjos do diabo farão sinais maiores do que esses. Se possível, enganaria até os escolhidos. Você imagina aqueles que acreditam em qualquer tipo de ser humano, em qualquer um que se diz servo de Deus. O servo de Deus, ele vai falar da palavra, porque a palavra de Deus tem que estar no coração do ser humano. E a boca do verdadeiro servo do Senhor tem que falar o que o coração está cheio. Se o crente está cheio da palavra, ele vai falar da palavra. A boca dele vai sair palavra do Senhor. Então se arrependa, meu amado. Você que está em qualquer prática pecaminosa, clama ao Senhor hoje, busque a face dele. Ele não está longe de você. Se arrependa, alimenta da palavra dele, para que quando ele vier, você esteja preparado para subir para a glória. Livro de Mateus 24, Jesus vai falar para nós permanecer na palavra até o fim. E em Mateus 10 ele vai falar também que nós vamos ser perseguidos, caluniados e maltratados, que é para nós aguentar, porque tudo isso vai acontecer por causa do nome dele, não por causa de nós, não por causa daqueles que amam Cristo Jesus. Então, alimente do pão vivo, e o pão vivo é a palavra. Jesus Cristo, meus amados, tem muito tempo que está querendo falar com você, e você está com o teu coração endurecido. Se arrependa. Sem arrependimento é impossível chegar até o Senhor. João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele a quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada a Moisés, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Se você quer um evangelho de salvação, a nova aliança, amado, a nova aliança ela vai falar de salvação. Toda a Escritura é divinamente apta para ensinar, redarguir e corrigir o homem de Deus, instruir o homem de Deus em toda boa obra. Toda a Escritura
foi divinamente inspirada por Deus. Então a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é de Deus, não tem nada a ver com o homem. O homem que escreveu a Escritura foi homem de Deus, então não foi homem carnal. Quando fala-se homem é porque é homem carnal, mas quando fala Deus é porque são homens transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Novo Testamento vai falar da graça. Jesus Cristo não vai citar um versículo falando para você de prosperidade. Jesus Cristo não vai falar para você, meu amado, largar os caminhos dele e seguir o homem. O homem faz isso porque é coração duro, está com o coração duro, fechado. Aquele que abre o coração para a palavra se torna um servo do Senhor. Porque aí quando o coração ele é mole, há arrependimento. E quando tem arrependimento, o Senhor trabalha na vida de cada um. Então, meus amados, busque alimentar da palavra do Senhor, para que você não venha viver no engano. Porque Jesus, ele também aqui vai falar na palavra dele, uma base para nós crer nele, a palavra. Jesus fala para nós buscar a nossa santificação de acordo com a palavra. Paulo fala para nós viver o Evangelho de Cristo, que é a palavra. Tudo se leva para a palavra. Se você quer ter algo nessa terra, meu amigo, tranquilo, busque a face do Senhor, porque Jesus ele vai falar no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busque primeiramente o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque primeiramente. Se você busca ao Senhor oportunidade de emprego, ele vai abrir as portas para você. Se você está trabalhando, quer comprar uma moto para ficar mais fácil de você ir para o trabalho, você economiza. Deus não vai te dar dinheiro, vai te dar a oportunidade do emprego. Aí você economiza para você comprar a tua moto. Mas não foi o Senhor que te deu a moto. O Senhor te deu o trabalho. E você usou de sabedoria para ter ela. Então isso não é pecado. Agora quando você cresce o olho na riqueza, aí você está jogando a tua salvação no mato. Porque o Senhor não prega riqueza, prega salvação. O Evangelho da Graça é salvação. E Ele promete aqui na palavra dele para nós a vida eterna. Então não importa, meu amado, o que você é. Se você está no pecado e está lutando para não sair, não está achando força, busque força na palavra. Porque Jesus Cristo é a própria palavra. E você consegue sair. Mas se você buscar força em meio errados, não vai conseguir. Se você buscar força nas tuas próprias forças, não vai conseguir. Porque a força maior está em Cristo Jesus e de acordo com a tua palavra. Jesus também deixa uma mensagem aqui para nós, que está no livro de João, capítulo 12. Quero estar lendo para os amados, para que vocês venham saber que a palavra de Deus é poderosa. E ela tem poder para desfazer qualquer obra que o maligno venha contra ti, meus amados. Ouça o que a palavra de Deus tem a dizer. João, capítulo 12, versículo 41 em diante. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso aqui eu vejo direto, amados. Pessoas que realmente amam a palavra do Senhor, mas tem medo de confessar para o teu pastor que ele está no erro e ser expulso da sinagoga. Então esse servo do Senhor nunca foi liberto. Ele está no caminho, mas não foi liberto. Tem que ter cuidado para não voltar ao que era antes. Por isso que Jesus deixa a Escritura para nós andar nela. Porque a Escritura não nos deixa enganado. Porque temos um Consolador para nos guiar em toda a verdade. Livro de João 14 aqui, 15, 16... E nas cartas de 1 João vai estar a resposta, que é o Consolador que nos instrui na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Versículo 44. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo.
Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu vos tenho dito, esta há de julgar no último dia. Então Jesus, ele é bem claro. Muitos que se revoltam com a palavra de Deus estão rejeitando a salvação, estão rejeitando o próprio Cristo. Então toma cuidado, meus amados. Jesus vai falar também no livro de João 5, para examinar as Escrituras, porque ela testifica dele. E que o Senhor Jesus venha tocar no coração de cada um de vós, para que cada um de vós venha se arrepender dos seus pecados e clamar o Salvador da nossa vida, que é Jesus Cristo. Amém? Caminhando.